boa tarde a todos. Eu começo por agradecer à Universidade Católica e ao painel de instituições que permitiram que aqui estivesse hoje. Para mim é uma grande honra esta oportunidade. Naturalmente que eu saúdo esta plateia, fundamentalmente jovem, académica, e portanto dizer que para nós é uma grande oportunidade para partilharmos, mas também para termos o retorno da plateia para nós, porque o tema que nos foi dado não é um tema fácil. Os novos rumos da democracia em África, para quem todos os dias lida com as realidades africanas, é um exercício complexo, mas é uma dedicação de grande voluntarismo, de grande disponibilidade. Talvez valha a pena partilhar aqui algumas questões de trajetória. Fala-vos o presidente de um partido político em Angola, partido histórico, um partido que contribuiu para a constituição da Organização da Unidade Africana de então. Como sabem, a OA já não existe, está substituída pela União Europeia Nacionais. Partilho muito rapidamente que a África tenta fazer aquilo que, de algum modo, algumas comunidades de outras regiões do mundo conseguiram, nomeadamente este funcionamento da Europa, da União de Países, com diria, abertura das fronteiras, circulação livre das suas populações, no sentido de permitir o livre comércio, enfim, todas essas questões são um desiderato muito grande, mas nós temos muitos problemas. Eu escrevi, mas sinto que vou fazer uma introdução partilhada, depois vou visitando o texto que trouxe, para dizer que o continente africano viveu independências que vão dos 70 aos 50 anos. Angola, este ano, também está a comemorar os 50 anos de independência de Angola. E nós muitas vezes dizemos, gostaríamos de poder comemorar os 50 anos de democracia em Angola, e não os 50 anos de independência. Porquê? Porque quem vos fala, dentro dos rumos para a democracia em África, é um presidente que fez uma campanha eleitoral há 2 anos, que a organização que esteve atrás do lado todo tecnológico das eleições nos disse: vocês tiveram 67% dos votos, que em Angola ninguém tem dúvidas de que ganhamos as eleições, mas não estamos a governar. E esta é uma realidade do nosso país, um pouco do nosso continente. Uma realidade dramática e que deixa uma herança complexa. Alguém me perguntava esta manhã, comparam-me com Moçambique muitas vezes, o que é que Moçambique tem de consequências sobre a realidade de Angola? Para mim, acima de tudo, uma grande realidade. Nós, terminadas as eleições, quem assumiu que ganhou não festejou, que é uma coisa muito rara. Não festejou em nenhum sítio, em nenhum município. Não festejou na capital, não festejou em nenhum lado. Tinha consciência plena que não tinha ganho. E organizou-se para garantir a continuidade do poder. E eu senti uma enorme responsabilidade de vir para a rua fazer o que a juventude me tinha pedido, que era o resgate de uma vitória, com todos os riscos daí inerentes, e preferiram fazer. Preferi voltar a pedir às comunidades, às pessoas, aos apoiantes: vamos fazer melhor para a próxima vez. É dramático, quero dizer aqui como partilha. Em Moçambique aconteceu diferente. Em Moçambique houve eleições menos sofisticadas, um desvio à luz do dia. Em Angola não foi assim, extremamente sofisticadas. O resultado vossas excelências acompanharam, mas a grande verdade é que no balanço deu a mesma coisa nos 2 casos. Este elevadíssimo número de mortes em Moçambique não levou a que se repusesse a verdade eleitoral. E isto é dramático. Mas fica uma lição para ambos os países: não podem repetir. Eu não tenho nenhuma dúvida, não podem repetir. Uma das questões extraordinárias que tem o continente africano é a sua juventude. A juventude africana partilha da mesma capacidade de informação do que se passa no mundo que a juventude de qualquer outro país.
mas a juventude africana, e nomeadamente a juventude do meu país, vive momentos difíceis, dramáticos, frustrantes a muitos níveis, porque enfrenta todo tipo de dificuldades. Num país bafejado por Deus, que recebeu tudo, mesmo tudo, riquezas, beleza extraordinária, dimensão impressionante, uma pluralidade de culturas, uma riqueza a todos os níveis, mas que não há esperança. Porque de cada dia que passa, o regime se torna cada vez mais autoritário, autocrático, e hoje nós estamos a viver na Assembleia Nacional o envio de um pacote legislativo que propõe, nomeadamente, para as próximas eleições, acabar com as atas síntese. Propõe para as próximas eleições assembleias móveis. Propõe para as próximas eleições a não publicação dos resultados nas assembleias. Propõe para as próximas eleições não se votar mais com o cartão de eleitor, que é aquilo que toda a gente tem, e passar-se a votar com um bilhete de identidade que pouca gente tem. Na verdade, o que se propõe, votar a 1 quilómetro de distância, ou melhor, o cidadão ficar a 1 quilómetro de distância das mesas de voto. Então, não entendo onde é que ele vai votar, porque as mesas de voto devem estar nas localidades onde as pessoas vivem. E todo este cenário responde para um dos grandes desafios que o continente hoje tem. Um continente poderoso, um continente onde se encontram as riquezas, os metais raros, e hoje as potências disputam, que é aquilo que determina hoje a geoestratégia fundamental, aqueles metais raros que fabricam os telemóveis, as baterias, as armas sofisticadas, as tecnologias. Estes metais estão também no nosso continente, mas as nossas sociedades, se não estiverem estabilizadas, se não tiverem uma democracia funcional, organizadas, o comércio destes metais não é controlado pelos seus povos. E, portanto, as potências que hoje temos, com uma nova ordem mundial, que atinge fortemente o continente, porque hoje não temos mais a era das ideologias, mudou muita coisa. Hoje não temos também aquelas comunidades políticas com acordos que funcionaram até ontem e que hoje estão completamente quebrados. Hoje nós temos uma China que se assume cada vez mais uma potência de amanhã, silenciosa, não se mostra, não fala muito, mas que está extremamente agressiva, com os Estados Unidos com uma nova liderança a defender-se a si próprio, e que inclusive a Inglaterra, país permanentemente amigo e de complementaridade, eu não sei se hoje também está defendido nos seus interesses, e com a Europa, que ainda assim, eu devo dizer a verdade, para mim ainda é um espaço territorial, conjunto de países que preservam fundamentalmente referentes de âmbito de direito, da democracia, de valores políticos que podemos partilhar, valores que vão desaparecendo fundamentalmente em muitos dos outros países. Mas mesmo assim, silencia também muitas questões. Eu, de Angola, venho de novo, ou vou de novo para Angola para dizer uma questão simples. Aquilo que atribui a legitimidade do exercício do poder político é efetivamente o voto. É a soberania do cidadão que dá a legitimidade da governação. É esta soberania que no nosso país não é respeitada. A legitimidade do povo é alterada com muita facilidade. A legalidade é atribuída por órgãos e por mecanismos que estão antecipadamente indicados para o fazer, os tribunais constitucionais e as comissões nacionais eleitorais dos nossos países. São estes dois órgãos que os partidos que estão no poder dominam e impedem as transições democráticas, impedem as alternâncias democráticas. E isto tornou-se hoje um modelo seguido de forma generalizada. Parece um modelo fácil. Porquê? Porque mesmo aquelas potências democráticas silenciam, deixam passar, não intervêm. Nós pedimos observação internacional, Angola não aceita nunca observação internacional da União Europeia. Não aceita nunca observação internacional, por exemplo, da Fundação Cauca. Instituições de relevância e credibilidade enormes. Mas depois bate a porta e pede cooperação, pede linhas de crédito, pede assistência
para o desenvolvimento. E os mesmos países que se viram recusados, depois não recusam este género de assistência. E aqui começa, de facto, um grande problema. E vão-me permitir, eu vou um pouco ao texto. A democracia em África atravessa uma fase marcada por tensões profundas entre avanços institucionais e retrocessos autoritários. Se por um lado há uma crescente consciencialização cidadã e experiências positivas em determinados países, por outro, observa-se a consolidação de regimes autoritários, a manipulação de processos eleitorais e o fechamento do espaço cívico. Neste contexto contraditório, a emergência da inteligência artificial como ferramenta de governança e comunicação política reconfigura oportunidades para as sociedades, mas também perigos para o futuro da democracia no nosso continente. O impacto da inteligência artificial sobre os processos democráticos não podia ser avaliado de forma neutra ou abstrata. As tecnologias refletem e ampliam as estruturas sociais e políticas existentes. Na ausência de marcos regulatórios fortes, controle democrático e transparência, a inteligência artificial pode ser facilmente apropriada por governos autoritários para fins de vigilância, repressão e manipulação. Em diversos países africanos já se verifica o uso de softwares de reconhecimento facial para monitorar ativistas, a censura de softwares com conteúdos do mesmo género em redes sociais e a disseminação automatizada de desinformação em períodos eleitorais. Ao mesmo tempo, há um enorme potencial para que a inteligência artificial se torne uma aliada da democracia, especialmente se for pensada a partir de uma perspectiva afrocentrada, ética e inclusiva. Ferramentas da inteligência artificial podem contribuir para a transparência administrativa, o combate à corrupção, o acesso à informação em línguas locais e a participação cidadã em plataformas digitais abertas. A experiência da plataforma Ushahidi, no Quênia, que usou dados colaborativos para monitorar eleições e conflitos, é um exemplo emblemático da apropriação democrática destas tecnologias. No entanto, é fundamental reconhecer que os benefícios da inteligência artificial só serão alcançados se houver soberania tecnológica e justiça digital. A atual dependência africana de empresas estrangeiras que controlam os dados, as infraestruturas e os algoritmos impõe uma nova forma de colonialismo tecnológico. Para que a democracia floresça na era da inteligência artificial, os países africanos precisam investir na formação crítica de suas comunidades, garantir acesso equitativo às tecnologias, fomentar ecossistemas locais de inovação e estabelecer regulações que protejam os direitos humanos. Não se trata apenas de incorporar tecnologias aos processos democráticos, mas de reinventar a própria ideia de democracia a partir dos contextos africanos, valorizando princípios comunitários como o Ubuntu, que coloca a solidariedade, a dignidade e o bem comum no centro da vida social. O futuro democrático da África depende, portanto, da capacidade de transformar a inteligência artificial em inteligência coletiva, a serviço da liberdade, da justiça social e da autodeterminação dos povos. Eu sei que o tempo está muito curto, não sei quanto tempo ainda tem. Vivemos uma era em que as ideologias como referência desapareceram. O mundo está comandado hoje pela fria expressão do controle dos minerais raros, como disse. E a África tem, infelizmente, estes recursos minerais raros e em grande quantidade. Digo infelizmente porque não os transforma e não os usa no processo de transformação industrial como ferramentas para a indústria automóvel, para as telecomunicações, para a aeronáutica espacial ou para o posicionamento geoestratégico na produção de armas, cujos detentores controlam o restrito clube dos membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas. A África possui as reservas estratégicas que determinam a competição das hoje potências determinantes na nova ordem mundial, que gira à volta dos países aqui já citados, China, Estados Unidos da América e Rússia. Mas uma África sem estabilidade política, com extensas manchas de pobreza ou de extrema pobreza, mesmo que com elites e sociedades civis cada dia mais conhecedoras dos determinantes que conduzem ao equilíbrio dos poderes, ainda é frágil para impor preços, fazer pagar o justo valor das suas riquezas e tornar-se um parceiro entre os grandes que determinam as regras do mundo de hoje. Vivemos um tempo de polarização profunda
entre os que defendem a continuidade dos regimes e os que exigem ruptura com o passado, ruptura com os regimes. Em 2022, diria, a esperança da alternância do poder reacendeu os corações do meu país. A luta pela institucionalização das autarquias locais tornou-se uma bandeira da resistência das comunidades e de nós todos. Felizmente, hoje, começam a ser muitas as vozes africanas que intervêm para que a África não continue fora dos radares democráticos. A inteligência artificial, o Big Data, os algoritmos, tudo isso pode ser apropriado como ferramentas de vigilância e repressão, ou então como instrumentos de democratização e de participação cidadã. Conclamo, usando este fórum, a comunidade internacional a não ser seletiva na defesa da sua democracia e silenciosa na agressão dos mesmos valores nos outros países. Aos líderes africanos, nós exigimos que respeitem a vontade dos seus povos, pois nenhum progresso é duradouro quando construído sobre a repressão. E eu a todos lembro, a indiferença perante a injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar, sem dúvida. Dou aqui um pequeno exemplo de um índice que permite ver como é que estamos em termos de democracia no continente africano. O índice da democracia, elaborado pelo Economist Intelligence Unit, faz bastantes trabalhos importantes, baseando a sua avaliação a partir de uma pontuação de 5 categorias: processo eleitoral e pluralismo, funcionamento do governo, participação política, cultura política, liberdades civis, a partir dos quais cada país é classificado e enquadrado em 4 tipos de regimes: democracia plena, democracia imperfeita, regimes híbridos e regimes autoritários. Em 2022, este estudo apontou apenas uma democracia plena em África, as Maurícias. 6 democracias imperfeitas: o Botsuana, Cabo Verde, a África do Sul, a Namíbia, o Ghana e Madagascar. 14 regimes híbridos, entre os quais a Zâmbia, o Senegal e o Quênia. 23 países considerados regimes autoritários, entre os quais Angola, Moçambique, Mali, Ruanda, Etiópia, Zimbábue, Tanzânia, entre outros. O índice indica que, após alguns ganhos modestos obtidos na primeira década, presentemente nota-se um declínio dos parâmetros democráticos em África, o que deve interpelar as nossas consciências. Eu aproveito aqui para fazer um apelo a partir desta sala, para que no final, cidadãos corajosos e livres que aqui se encontram possam juntos pedir liberdade para líderes africanos presos pelo simples facto de representarem risco à continuidade dos regimes dos seus países. Eu falo do caso de Kizza Besigye, no Uganda, e falo de Tunda Tundulisu, da Tanzânia, que correm riscos de vida, riscos de perda das suas vidas, para que juntos possamos defender a liberdade e a vida, dizendo, juntos aqui, Free Kizza, Free Tundulisu. É algo que peço. Somos daqueles que pensam que a pobreza e as desgraças dos nossos países nos dias de hoje não se devem mais imputar ao passado colonial, de forma alguma. Mas sim, e em primeiro lugar, as nossas elites governantes, pelo seu apego ao poder sem olharem aos meios, incapazes de agir com base nas constituições que aprovaram e falhos em implementar reformas consentâneas às reais aspirações dos nossos países, habilitando os próprios cidadãos nacionais a serem os atores do desenvolvimento dos seus países. Eu tinha aqui uma longa lista de países que fizeram golpes de Estado, mas eu vou deixar no documento uma longa lista de comparação entre países africanos e os seus regimes. E falo um pouco da União Africana. A União Africana, tal como eu dizia no início, tenta organizar-se. Como todos sabem, a União Africana funciona a partir de uma comissão executiva, tal como a Comissão Executiva da União Europeia. A Comissão Executiva da União Africana está em Addis Abeba. Mas tem em cima da União Africana a Conferência dos Presidentes. E nós temos em África a Conferência dos Presidentes, a Comissão Executiva da União Africana, o Parlamento Pan-Africano e o Tribunal dos Povos,
que funcionam em Arusha. Instituições que buscam, efetivamente, encontrar estabilidade e o fortalecimento das mesmas, mas que têm um enorme problema, a não partilha de soberania por parte da Conferência dos Presidentes. E este é um drama que a África tem, um enorme desafio que a África tem. Decidi tomar posse no Parlamento Pan-Africano. E fui para o Parlamento Pan-Africano para utilizar o Parlamento como uma janela para o continente e para melhor encontrar o entendimento dos desafios do que se passa no nosso país. Quando eu tenho eleições em Angola e o meu governo só aceita africanos para observar, qualquer coisa mal está com os africanos. Recusa os europeus, recusa os americanos, mas aceita os africanos. Então é preciso ir entender o que se passa nas instituições africanas. E o que se passa é muito mal. O que se passa é que as conferências dos presidentes dialogam entre si, entre presidentes. E os regimes defendem os seus interesses na continuidade do poder. E utilizam sem limite as instituições para a preservação deste poder. E não partilham soberania. O Parlamento Pan-Africano tem um orçamento de 30 milhões de dólares e não tem dinheiro para funcionar, porque ele entrega 9 milhões por ano. Imaginem um Parlamento deste género. Tem descontinuidades permanentes. Não é possível funcionar plenamente a União Africana, o seu executivo, sem fiscalização de quem tem o mandato dos povos. E a África hoje tem um Parlamento Pan-Africano que funciona descontínuo, a partir da África do Sul, e onde reúne 2, 3 vezes por ano. Mas tem 5 regiões no continente que têm parlamentos permanentes. Efetivamente, tem Parlamento da África do Norte, a África do Centro, a África do Leste, a África do Oeste e a África Austral. A África Austral é a única região que não tem parlamento, tem fórum parlamentar. E não tem parlamento porque os presidentes da região não querem partilhar soberania e não permitem até hoje que haja parlamento que aprove leis e que estas leis se imponham aos seus povos. E, portanto, ainda lutamos na nossa África Austral por termos, efetivamente, um parlamento que possa aprovar, nomeadamente, aquilo que é uma lei modelo eleitoral. Uma lei que, por exemplo, no caso de Angola, no caso de Moçambique, teria resolvido todos os problemas das batalhas eleitorais e da legitimidade do poder político. Mas eu não vou alongar-me porque eu penso que passei os 15 minutos para dizer que eu tenho uma grande esperança, enorme esperança. Apesar dos regimes autoritários que prevalecem no poder, apesar de termos hoje um número muito superior de presos políticos do que tínhamos há um tempo atrás, apesar de Lisboa, onde me encontro hoje, ter 3 vezes mais angolanos do que tinha há 10 anos atrás, portanto, de 1975 até 2017, nós tínhamos um determinado número de angolanos a viver em Portugal. De 2017 a hoje, triplicou. E quem saiu, fundamentalmente? A juventude e os quadros. Não se faz desenvolvimento de nenhum país, de nenhum continente, permitindo a fuga das melhores inteligências e a fuga dos quadros. E não é culpa da Europa. Vamos ser muito sinceros. Nós podemos pedir solidariedade à Europa, mas depende, efetivamente, de nós próprios termos a condição de endireitarmos e encontrarmos o carrilar dos nossos processos democráticos. Mas eu dizia, apesar destas realidades, apesar da intolerância ser extrema, apesar do exercício de direitos constitucionais ser punido muitas vezes com a morte, uma manifestação em Angola é um desafio à vida, a todos os níveis. As sociedades assim, com estas realidades, estão pujantes, estão interventivas. Apesar de eu ter todas aquelas organizações da sociedade civil que participaram na campanha de 2022 fora de Angola, todos eles, vivem no Brasil, vivem na África do Sul, vivem em Portugal, vivem nos Estados Unidos, todos tiveram de fugir para não serem presos. E não é esta a imagem, porque gastamos os milhares de milhões de dólares a comprar imagem, a comprar consciências e, efetivamente, isto tem que terminar. Mas eu dizia, eu tenho uma grande esperança no futuro, porque esta juventude está consciente da realidade e perdeu o medo, está interventiva, embora tenha um grande risco. E eu, enquanto líder político, vivo um momento complexo, porque a juventude diz-me, em Angola não há mudança sem sangue. Isto é muito complicado. É muito complicado ouvir isto. É muito complicado quando me dizem, está preparado para ir para a rua? Está preparado para exercer a pressão extrema pública para resgatar a soberania que lhe atribuiu mandatos? E é um terrível desafio. E nós temos estado a tentar. Este é um dos elementos, ao passar por cá, encontrar as solidariedades, as vozes que nos possam levar aos espaços de decisão para que, pelo menos, aqueles governos
que tanto batem a porta, que tantas linhas de crédito recebem, que não prestam contas, que não têm transparência, não tenho resposta de minha solidariedade. Muito obrigado a todos. O documento é